Graças e paz, amados irmãos e irmãs, mais um programa Vida Pura aqui no canal da Telmídia, diretamente dos estúdios da Comev em São Paulo. Nós estamos na série Consequências da Pornografia e o tema de hoje é ilusão. Preste atenção, hein? Nós vamos falar muito a respeito. Depois de você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e ver a vinheta mais bonita do YouTube. Vai lá, meu diretor. Galera, Vida Pura, nós estamos aqui mais uma semana para a glória de Deus. E eu tenho certeza que esse ano de 2025 vai ser totalmente diferente na sua vida, porque você vai começar a andar em liberdade do pecado sexual, juntamente conosco do Ministério Vida Pura. Davizão, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bora lá. Desde 2018 juntos para a glória de Deus, né? Mais um ano aí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tô perto de completar 7 anos. Rapaz, daqui a pouquinho, hein? Fevereiro? Fevereiro, 7 anos de caminhada. Dia 3 de fevereiro. Que data importante. Cara, nós estamos na série Consequências da Pornografia, vimos o sentimento de culpa e hoje nós vamos ver a ilusão. A pornografia, ela vem de uma ilusão. Ela promete algo que ela não cumpre. Ela não entrega aquilo que ela promete. E as pessoas ficam rodeando esse mundo de ilusão. Justamente como você falando da ilustração que você trouxe na semana passada, no programa passado. Se você não viu o programa anterior, assiste esse até o final e volta lá e assiste. Se você estiver aqui ao vivo com a gente. Se não, pode dar um pause, volta no programa anterior, assiste e volta aqui depois. Beleza? Você trouxe a ilustração da praia, o vislumbre, né? Aquela coisa bonita. Só que no final a praia era cheia de fezes, né? É mais ou menos a gente indo na Guiana, pra falar a verdade. Né? Não tô dizendo que a praia tem fezes, mas a gente olha assim, litoral, lá no norte do continente, próximo às ilhas do Caribe, você fala, o mar deve ser maravilhoso. E chegar lá é só barro, infelizmente. Exato, né? Exatamente. Então, é uma ilusão. Exatamente. Mas como isso se encaixa, então, mais precisamente... Agora, nós vamos desenhar ainda. O que o Davi falou semana passada vai ficar mais esmiuçado aí agora. Beleza. Na questão da ilusão com relação à imoralidade sexual. Beleza. Já puxando um gancho, Felipe. A ilustração era sobre sentimento de culpa, mas a ilustração serve também para a questão de ilusão. Por quê? Porque eu falei, usando a ilustração, que existe um sentimento de culpa correto, mas também existe um errado. Qual é o errado? Errado é o do cara que, tipo, fiz besteira também, mas eu vou dar meu jeitinho aqui, né? É aquela velha sentimento de culpa que vem justamente, usando o que você falou no início, quando eu me masturbei e, nossa, me deixei iludir por um prazer que foi vendido pra mim que ia ser top e é isso. É Sempre. isso. E aí tem um texto em Provérbios, né, que a gente vai usar, Provérbios 7, do 6 em diante, que diz o seguinte: da janela da minha casa, Salomão falando, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima esquina, de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, entardecer do dia, chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela espalhafatosa, provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outras nas praças, em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tem em casa carne do sacrifício de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata, não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro ou como um cervo que vai cair num laço. Uma armadilha aí. Porque é uma ilusão. Olha só, essa mulher, ela cria todo um cenário e ela consegue fazer perfeitamente. Essa mulher é a pornografia em pessoa.
Ela consegue fazer o que a pornografia, de fato, faz conosco quando nós estamos nos deixando seduzir por ela. Nós nos deixamos seduzir por fantasias. Fantasias é a mesma coisa que ilusão. E como ela faz isso? Através dos nossos 5 sentidos. Porque por meio dos nossos 5 sentidos, os nossos neurotransmissores são ativados, dopamina sendo produzida, e aí caminho neural criado, vício, destruição, morte espiritual, morte em várias áreas da nossa vida. 5 sentidos estão aqui nesse texto, Felipe, se a gente for ver. Nossa, como assim? Tá aqui. A mulher veio toda sensual. Já atraiu o cara pela visão do cara. Ela fala coisas sedutoras para ele. Vende algo muito bem vendido. Tira até a possibilidade dele ter um medo no coração de ir para lá. Mas, pô, é uma mulher casada, talvez o cara tava tremendo, era um jovem, era um garoto, inexperiente, tal. A gente falou sobre inexperientes a programas passados, né? E ele tá lá, talvez, com medo. E ela fala, não, meu marido, eu vi a bolsa dele cheia de prata. Então, muito provavelmente, ele não vai voltar tão cedo. Precisa de bastante dinheiro pro tempo que ele vai ficar. Quanto mais tempo, mais dinheiro ele vai precisar. Então, olha, tá tudo no esquema já. Então, tudo certo. Tudo certo, tudo adiantado. Então, ela faz ali a propaganda dela audivelmente. Primeiro visivelmente, depois audivelmente. Depois ela chega, beija ele com o doçor dos lábios, então envolve ali o paladar, né? Não tinha bala house na época, né? Mas com certeza... faz questão de falar o doçor dos lábios. Mastigou um gengibre com mel, alguma coisa do tipo, e foi lá seduzir o cara. Beijou ele, depois ela fala que, olha, eu coloquei perfume. Olfato. Eu coloquei lençóis e a cama tá revestida de uma textura legal. Linho fino do Egito. Linho fino do Egito, então tato. Ou seja, o cara vai sentir prazer pelo tato, audivelmente, visivelmente, pelo olfato. Cara, perfeito. E é isso que a pornografia faz. Ela vende uma ilusão e o diabo é especialista em vender ilusão. Ele não vai vender uma ilusão e só em um aspecto, no outro não tem. Não, é o crime perfeito, digamos assim. Mas olha o que acontece. O que o texto diz. Ele está indo como um boi levado ao matadouro, como um cervo que vai cair no laço. Por quê? Ele está se envolvendo, primeiro, tem vários pecados envolvidos aí. Primeiro que ele se deixou seduzir. Jesus disse que a cobiça já do olhar, no pensamento, cobiçou, já pecou, já adulterou. Depois o próprio adultério físico. Ele está matando, querendo ou não, a juventude dele. Ele está num cenário aqui de Israel que o adultério era considerado crime. Ele seria morto. Se ele não fosse Pedrejado. morto, se ele não fosse morto pelo marido da mulher, ele seria morto em praça pública. Ele está manchando tudo na vida dele por causa de uma ilusão. Ilusão total, né? Ilusão. A mulher personificada aí o iludiu e fez promessas para ele de prazeres intensos sem nenhuma consequência, quando na verdade ele estava indo como boi levado ao matadouro, né? Interessante que o próprio Salomão, que escreve essas palavras, acabou sendo um boi levado ao matadouro, acabou caindo nessa ilusão com suas muitas mulheres. E tem uma coisa, antes de você terminar seu raciocínio, senão eu vou esquecer, tem uma coisa importante que eu percebi agora no texto. Beleza, o marido poderia não descobrir nada. Logo, a sociedade também não ia descobrir. Mas é o próprio rei que tá vendo ele pela janela. Já era pra ele. O próprio rei tá vendo ele. Salomão sozinho por si só não precisava nem do povo. Salomão já mandava apedrejar ele. Pois é, né? E isso me lembra quando você sempre fala se as pessoas têm coragem de se masturbar na igreja. Aí você fala, claro que não. Ué, mas você não se masturba na presença de Deus no seu quarto? Porque Deus está em todo lugar? Exato. Então os olhos do rei maior sempre estão em todos os lugares. Exato. O próprio Salomão, né, que cai no auge da sua sabedoria, traz para nós provérbios de maneira tão bela. Depois, ao decorrer da sua história, se deixa levar pelas mulheres estrangeiras, coisa que ele já tinha sido avisado. A lei do Senhor já estava ali para isso. Uhum. Mas ele vai lá e arruma tantas e tantas mulheres e começa a ser levado por esses caminhos de ilusão.
Mas lá em Eclesiastes ele diz algo. No capítulo 2, no versículo 8, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantoras e cantores e também de um harém, as delícias dos homens. Então ele está afirmando que ele viveu essa vida devassa. E no versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Então ele fala, olha, tudo que eu vi, eu quis, e tudo que eu quis, eu tive. Versículo 11, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, tudo isso foi uma grande ilusão. Então o próprio rei traz o alerta, o próprio rei vive a experiência e o próprio Salomão testifica. É de fato o que eu falei ali atrás, é verdade mesmo. Tudo isso aqui é uma grande ilusão. Viver em busca de satisfazer esse pecado sexual é uma grande ilusão. Então, amados, vocês que estão aí e amadas nos assistindo hoje, é uma grande ilusão tudo que você está vivendo. É uma grande ilusão. Por que você não consegue quebrar esse ciclo de ilusão? Eu vou dizer por quê. Porque quando a gente é alcoólatra, imagina um alcoólatra, e ele chega bêbado em casa. Você não quer conversar com o bêbado. Ele está embriagado, ele está fora de si. Então ele está vivendo ali umas coisas paralelas, ele está falando coisa com coisa, ele está vivendo o mundo dele lá, está fora de si. Ele está embriagado. Quando a gente quer conversar com esse tipo de pessoa, o que a gente faz? Espera no outro dia, espera passar o efeito da bebida e ela volta à sobriedade e você conversa com a pessoa. Mano, quando a pessoa está consumindo pornografia todo dia, não tem esses efeitos neurológicos? Tem. A mega produção de dopamina, os caminhos neurais que estão solidificando, o atrofiamento dos neurônios. A hipofrontalidade. Cara, se a pessoa está vendo pornografia todo dia, ela está num estado de embriaguez, digamos assim, todos os dias. Uhum. Ela nunca está sóbria. Por isso que ela nunca consegue romper com a ilusão do pecado. Porque o tempo todo ela está dentro desse ciclo. O rei Salomão, com as 1000 mulheres dele, estava vivendo num ciclo pecaminoso constante. Até o dia que ele caiu em si. Algo aconteceu. Salomão teve aquele momento de sobriedade e falou, meu Deus, isso aqui é tudo inútil. Isso aqui é vaidade. Isso aqui não tem valor algum. Eu quero, eu tenho, mas isso não tem valor nenhum. E aí ele chega a essa constatação. E no final de Eclesiastes, lá no capítulo 12, no versículo 13, ele diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então ele mesmo vai chegar na conclusão. E ele era o homem mais sábio da terra. E ele chega a essa conclusão velho. E isso é triste, né? Porque ele sofreu várias consequências, como a nossa série aqui, da imoralidade sexual, e foi concluir que, de fato, o que realmente importava era obedecer a Deus. Então, meus amigos e amigas, se você está sempre em queda, como a gente costuma dizer, né? Sempre pecando contra o Senhor, você está sempre num estado de embriaguez. E esse estado de embriaguez é como o homem aqui, esse jovem inexperiente de Provérbios 7, sendo seduzido o tempo todo pelo pecado sexual e indo como um boi ao matadouro todos os dias, sem ter noção das consequências. Que eles não despertem velhos como Salomão. Amém. A ilusão, né, Felipe, pra gente terminar, essa ilusão que a pornografia vende, ela vem de algo que eu entendo que pode ser o assunto do próximo programa. Ela vem de uma outra consequência gerada no coração do pecador sexual e que a gente pode abordar no próximo programa. Não vou falar agora, a gente revela só no próximo programa. Então, se você está aí curioso, curiosa para saber qual o próximo tema, esteja conosco toda sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília. Tem sempre um programa novo do Vida Pura aqui no canal da Telmídia. Telmídia, que você já sabe, o melhor streaming cristão que existe. Então, vá lá na descrição desse vídeo e clique no link para conhecer o streaming da Telmídia, que tem séries, filmes, desenhos, conteúdo de altíssima qualidade. Se você está ouvindo
esse programa em formato podcast no seu streaming de áudio aí, não importa qual que você usa, o aplicativo de música do seu celular, nós estamos em todos. Coloca aí Vida Pura e a gente vai aparecer. Se você está ouvindo e quer conhecer mais sobre o streaming da Telmídia, vai lá pro Instagram da Telmídia e vai ter todas as informações. Aproveite e segue a página. Segue também o Ministério Vida Pura. Segue eu, pastor Felipe Bentley. Segue o meu amigo Davi W. Nascimento. Siga-nos nas redes sociais. Siga a Comev também, que é os estúdios onde nós gravamos o programa, onde você pode vir gravar aqui também, entre em contato com eles. Combinado? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade, temos um encontro com a sequência da nossa série, próxima semana, sexta-feira, 20 horas. Tchau!